Você já parou para pensar em quantas vezes deixou de fazer algo por medo de parecer pequena demais? De não ser notada, de não fazer diferença? Às vezes a gente acha que precisa de um palco, de uma multidão ouvindo, de um grande feito, para só então se sentir empoderada. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro empoderamento começa ali, naquele momento íntimo, só seu, onde você faz algo simples, mas com intenção? Enquanto eu pinto essa casinha de pássaro aqui, quero conversar com você sobre como os maiores movimentos de transformação na vida de uma mulher começam em silêncio. No cuidado. No detalhe. No gesto mais simples que a gente se permite ter com a gente mesma. E talvez, no fim desse vídeo, você se veja com outros olhos. Durante muito tempo, eu acreditei que empoderamento era sinônimo de ser dura, inabalável, de nunca demonstrar fraqueza. Que era sobre conquistar grandes coisas, se impor, ser ouvida aos gritos. Mas hoje eu vejo diferente. Empoderar-se é, antes de tudo, se reconhecer. É saber que você não precisa de validação externa para ter valor. É conseguir se olhar no espelho sem se agredir. É se abraçar no meio do caos e dizer, eu tô aqui por mim. A gente vive numa sociedade que nos treina para se encaixar. Para competir. Para caber em moldes. Mas o empoderamento nasce justamente quando você começa a questionar esses moldes. Quando você diz, isso não me serve mais. E aí, aos poucos, você começa a fazer escolhas mais conscientes. Escolhas que não precisam ser grandes, mas que carregam verdade. Coragem. Amor próprio. Pintar essa casinha, por exemplo. Para muitos, é só arte. Mas para mim, hoje, é um símbolo de refúgio. É criar com as mãos algo que acolhe. É terapêutico. É meu momento comigo mesma. E isso também é empoderamento. Tem gente que acha que o empoderamento tá só nos discursos. Nos protestos. Nos livros. E claro, tudo isso importa muito. Mas ele também tá no dia em que você levanta da cama mesmo cansada, escolhe uma roupa que te faz sentir bem, e vai atrás da sua vida. Ele tá na escolha de se alimentar com mais carinho, de cuidar da sua saúde mental, de dizer não para algo que fere seu equilíbrio. Tá em aprender a ficar sozinha e gostar da própria companhia. E sabe o mais lindo disso tudo? É que essas atitudes não precisam ser reconhecidas por ninguém para serem poderosas. Você não precisa postar, explicar, justificar. Você só precisa sentir. Sentir que tá sendo fiel a você mesma. Que tá se priorizando. Que tá dando passos, mesmo pequenos, em direção a uma vida com mais autenticidade. Aliás, se essa conversa tá tocando seu coração de alguma forma, aproveita agora para se inscrever aqui no canal, deixar o like e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. Esse canal é nosso refúgio de troca, força e acolhimento. E você faz parte disso. A autoestima não chega de uma vez. Ela é construída aos poucos, no dia a dia. É como essa pintura aqui, você começa sem ter certeza se vai ficar bom, vai errando, ajustando, e de repente, se dá conta de que criou algo lindo. Assim é a relação com você mesma. Você começa se tratando melhor. Se acolhendo quando falha. Parando de se comparar com padrões irreais. Se permitindo descansar sem culpa. Você começa a ouvir mais sua intuição, e menos as vozes que querem te controlar. Começa a se escolher, mesmo quando dá medo. E não importa se o mundo te diz que isso é egoísmo ou frescura. Você sabe. Você sente. Porque empoderamento de verdade não é sobre parecer forte, é sobre se fortalecer por dentro. É sobre se tornar sua própria base, sua casa segura. E é exatamente isso que essa casinha representa para mim, um espaço pequeno, mas firme. Aconchegante. Feito com cuidado.
E é assim que a gente precisa construir a relação com a gente mesma, com paciência, carinho e atitude diária. Tem um momento da vida em que a gente começa a perceber que o verdadeiro empoderamento não chega de forma barulhenta ou num rompante de coragem. Ele chega aos poucos. Na maneira como você começa a se escutar com mais carinho. Como começa a se permitir dizer não sem medo de ser rejeitada. Como começa a confiar na sua intuição mesmo quando o mundo tenta te convencer de que você está errada. E isso é poderoso demais, porque você não está só fazendo escolhas, você está reconstruindo sua história, tijolinho por tijolinho, com base no respeito que está aprendendo a ter por si mesma. Cada pequeno gesto, desde colocar um limite até parar de se culpar tanto, é uma semente de força. E quanto mais você planta, mais firme você fica. E sabe o que machuca? É que quando você começa a mudar, nem todo mundo vai aplaudir. Às vezes, as pessoas mais próximas são as que mais resistem. Aqueles que estavam acostumados com a sua versão que dizia sim pra tudo, que aceitava pouco, que sorria mesmo quando estava despedaçada. Quando você começa a colocar limites, dizer não, se escolher, você se torna incômoda. Porque você sai do papel que esperavam de você. E é nesse momento que o empoderamento se mostra difícil, porque ele te desafia a continuar firme mesmo quando o mundo tenta te dobrar de novo. Você começa a entender que algumas pessoas não queriam você de verdade, queriam a sua obediência, o seu silêncio. Mas a mulher que você está se tornando não cabe mais nessas relações. Ela exige respeito. E essa exigência não vem com gritos, vem com pequenas atitudes. Como não aceitar mais migalhas? Como deixar de tentar agradar quem não te valoriza? Como escolher a sua paz em vez da aprovação alheia? Isso assusta. Mas também liberta. Porque o empoderamento não é sobre ser aceita por todos, é sobre se aceitar tanto, que não importa mais quem não aceita. E tem uma coisa poderosa que ninguém te conta: o jeito como você se trata muda completamente o que você aceita dos outros. Porque enquanto você se trata com descaso, com exigência excessiva, com autocrítica cruel, você normaliza que o mundo te trate assim também. Mas quando você começa, mesmo com dificuldade, a se olhar com mais ternura, a se acolher nos dias difíceis, a reconhecer suas conquistas, mesmo as pequenas, você começa a criar uma nova referência interna. Uma base segura. Você entende que não precisa ser perfeita para ser digna. Que errar não te faz fracassada. Que sentir não te torna fraca. E isso muda tudo. Porque você para de implorar amor e começa a se oferecer amor. E quando isso acontece, o filtro muda, você já não tolera mais o que antes aceitava. Você já não se adapta mais ao desconforto só para ser amada. Você já não se diminui para caber em espaços pequenos. Você entende que se empoderar é isso, cuidar da sua relação com você mesma primeiro. É entender que o mundo pode até continuar sendo duro, mas você não precisa mais ser dura com você. E quando essa virada acontece, algo dentro de você se alinha. Você se trata como trata quem ama. E esse amor próprio começa a guiar tudo. Tem dias que você vai se sentir gigante. Forte. Confiando em cada passo. E em outros, vai acordar insegura, exausta, querendo se esconder. E tudo bem. A gente foi levada a acreditar que o empoderamento é uma linha reta, que é sobre estar sempre confiante, sempre com respostas na ponta da língua, sempre com energia para enfrentar o mundo. Mas não é assim. O verdadeiro empoderamento reconhece suas fases. Ele entende que tem dias de luta, mas também dias de pausa. Que tem dias de enfrentamento e dias de recolhimento. E isso é sagrado. Porque você não é uma máquina. Você é feita de emoções, de ciclos, de cansaços.
Então se permitir descansar também é uma forma de se empoderar. Se acolher no silêncio também é resistência. Parar para respirar, para chorar, para repensar, é um ato de coragem num mundo que exige produtividade o tempo todo. Ser mulher já é uma batalha diária. E saber quando parar, quando dizer hoje não, quando se afastar de ambientes tóxicos, é um escudo invisível que te protege. Não é sobre desistir, é sobre se respeitar. E essa escolha, pequena para quem vê de fora, é imensa para quem sente por dentro. Porque ser forte não é seguir sempre em pé, é saber a hora de sentar e cuidar de si. A gente não precisa mudar o mundo inteiro para mudar nosso mundo interior. E é aí que mora a beleza do empoderamento. Ele começa dentro, em silêncio, numa escolha aparentemente pequena, mas que muda tudo. Hoje eu quero te convidar a fazer algo por você. Algo pequeno. Pode ser escrever o que sente, fazer um chá, pintar, caminhar sem destino. Mas faça com intenção. Com presença. Com amor. E sinta a força que nasce disso. E me conta aqui nos comentários, qual foi a última pequena atitude que você teve por você mesma? Quero saber. Vamos criar juntas um espaço de partilha e inspiração. E claro, se esse vídeo falou com você, se inscreve no canal, deixa o like e manda para uma mulher que você ama. Que ela também saiba, empoderar-se não é um destino, é um caminho, feito passo a passo.